Olá, Adilis, bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes. Adilis, janeiro branco, inclusive, falamos várias vezes aqui na CBN sobre esse assunto, mas e nas empresas? Qual que é a preocupação que os gestores precisam ter aí para que tenham Esse cuidado. esse cuidado, né? Porque isso Sim, interfere diretamente, inclusive, no desempenho das pessoas, né? nos resultados, né? É. Na realidade, é assim, Cláudia, o que a gente percebe é a importância da conscientização sobre a saúde mental. Né? O quanto realmente, quando a empresa olha para esse aspecto da saúde mental, ela consegue ter um colaborador mais saudável, consequentemente mais produtivo, Uhum. com um ambiente de trabalho muito melhor e as coisas fluem de uma forma positiva. Então, aquele conceito antigamente de que você deixa seus problemas em casa e aí você não mistura, para algumas pessoas isso até que ela consegue ter uma boa gestão, mas para a grande maioria da população isso não é uma realidade. Então, Que a quando vida é uma só. a vida é uma só. E aí, o que é muito comum a gente perceber? Que problemas de casa afetam no ambiente de trabalho e problemas do ambiente de trabalho afetam as relações em casa. As pessoas têm muita dificuldade para tratar aquilo que deve ser tratado na instância em que tem a situação, problema para ser resolvido. Então, a campanha, né, Janeiro Branco, ela tem como propósito abrir um espaço de fala, abrir essa possibilidade da gente olhar para a importância da saúde mental, do bem-estar do colaborador, porque muitas vezes o ambiente de trabalho também é tóxico, né? As interações, as relações, a disputa e o mais interessante assim, muitas vezes o próprio modelo de gestão instiga isso, que são ambientes às vezes muito competitivos. Quando tem um time comercial, muitas vezes, que se estimula que seja muito agressivo, a tendência é as pessoas competirem entre si e não terem a facilidade de trabalhar como time. Ou, se tem uma liderança que é muito opressora, que tem uma liderança que é muito centralizadora, isso tudo impacta diretamente na saúde mental do trabalhador. Então, Certo. estimular que as pessoas tenham hábitos saudáveis, uma boa alimentação, que façam atividade física, ter espaço de fala, onde as pessoas possam compartilhar as dificuldades que estão tendo na execução do trabalho, ou aquilo que elas precisam, ter momentos de confraternização, onde as pessoas deixam de tratar das pautas exclusivamente relacionadas ao trabalho, e que elas possam ter um pouco mais de escuta e de olhar para a necessidade enquanto ser humano, é extremamente importante para estimular realmente a saúde mental. E Uhum. romper o preconceito, porque muitas vezes as pessoas precisam de ajuda e tem aquela ideia ainda muito de antigamente de que quem vai psicólogo ou psiquiatra é coisa para louco. E não é. Na realidade, quando a gente tem um problema no dente, a gente vai no dentista. Quando você tem um problema na coluna, você vai no ortopedista. E Sim. quando você está com dificuldade de relacionamento, você vai ao psicólogo ou ao psiquiatra. Porque muitas das disfunções que acontecem e muitas pessoas que inclusive até se suicidam, simplesmente porque não receberam a orientação adequada, entrou num processo de descompensação, onde muitas vezes físico-químico, o cérebro está passando por um processo de alteração, não está produzindo os hormônios necessários da maneira como precisa, e aí a pessoa entra muitas vezes num quadro ou de depressão, ou de agressividade excessiva, numa descompensação, que se tivesse amparado por uma medicação, ela teria uma vida absolutamente normal. Se ela tivesse fazendo um processo de terapia, ela aprenderia novas formas de lidar com aquela situação problema. Uhum. Então, tudo isso muitas vezes não é tratado, não é olhado por uma questão de preconceito. As pessoas às vezes têm dificuldade, têm vergonha de falar que estão indo ao psicólogo ou que É precisam de verdade. ajuda. E quantas pessoas passam uma vida inteira sofrendo, uma vida inteira sem dormir à noite, com insônia, com todo um distúrbio gravíssimo na vida dela, simplesmente porque não foi pedir ajuda, por Por um preconceito. preconceito mesmo. Então a empresa tem um papel muito importante, que é desmistificar, que é construir uma normalização e entender que todos somos seres humanos e todos Uhum. temos as necessidades enquanto pessoa e que precisam ser atendidas. E a empresa é onde as pessoas ficam grande parte do dia. Então, este mês de janeiro está aí uma oportunidade da gente poder olhar para esse aspecto da saúde mental e promover realmente ações, né, que favoreçam esse clima de trabalho mais positivo e que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam importantes, se sintam pertencentes, porque este aspecto da vida profissional vai auxiliar muito
com certeza, não só na jornada de trabalho dela, mas na convivência familiar, e este processo se retroalimenta. Então, quando tem um ponto que está no circuito negativo, dificulta. E quando isso mistura, acabam tendo dois problemas, né? O problema que estava no trabalho vai para casa e o de casa vem para o trabalho, e aí acontece um círculo vicioso e não virtuoso. E a empresa acaba também pagando um preço alto por conta disso, e o indivíduo muitas vezes acaba, né, sofrendo ou até eventualmente se suicidando por uma questão que poderia ser orientada, que poderia ser conversado e resolvido. Claro, né? De uma forma mais leve, e positiva, tranquila, né? e positiva, mais saudável. mais saudável. Muito obrigada, Dilis. Até a próxima. Valeu, sucesso.